Ezequiel 2 é uma parte vital do livro de Ezequiel, onde o profeta é chamado por Deus para ser sua voz ao povo de Israel. Neste capítulo, vemos a designação de Ezequiel como profeta e o poder que ele recebeu através do Espírito Santo para cumprir a tarefa de comunicar as mensagens de Deus ao povo. Além disso, este capítulo apresenta o pergaminho escrito que foi entregue a Ezequiel, contendo as mensagens de lamento e aflição que ele deveria transmitir. É importante destacar que a chamada de Ezequiel como profeta não foi uma tarefa fácil, mas sim um desafio para ser fiel a Deus, mesmo diante das circunstâncias adversas. Ao refletir sobre este capítulo, todo cristão deve lembrar da responsabilidade que tem em ser uma voz fiel e corajosa a Deus, como Ezequiel foi. Esse estudo irá explorar mais profundamente as verdades presentes em Ezequiel capítulo 2, fornecendo uma compreensão mais clara da chamada de Ezequiel como profeta e sua importância para nós hoje. É sobre isso que nós vamos estudar neste vídeo, então deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para que você não perca nenhuma parte dessa série de estudos ou mensagens. Além disso, fique comigo até o final porque há uma palavra de Deus para você. Ezequiel capítulo 2 pode ser dividido em 4 partes, que vão do versículo 1 até o versículo 10. Lembrando que se você tiver ter acesso ao meu comentário sobre todos os versículos, é só você acessar o jesuseabiblia.com, Ezequiel capítulo 2, ou aqui no link, através do link aqui na descrição, inclusive você vai poder ter acesso a esse mesmo mapa mental que eu estou usando aqui para ministrar o estudo. O versículo 3 diz o seguinte: Então eu disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a nação rebelde que se rebelou contra mim. Eles e seus pais se rebelaram contra mim até hoje. Há 3 coisas importantes com relação a esse versículo aqui. Em primeiro lugar, o texto destaca a rebelião dos filhos de Israel contra Deus. Isso é incoerente, mas acontece ao longo de toda a Bíblia. O povo de Deus se rebelando contra o povo de Deus. Em nossos dias não é incomum você ver um cristão ou uma cristã se rebelando contra Deus no que se refere à santificação. Cristãos que querem viver como o ímpio vive, cristãos que querem falar como fala o ímpio, que querem, enfim, não acham que a santificação é um aspecto importante de suas vidas. E é exatamente também por isso que o juízo de Deus vem sobre Judá nesse contexto. Em segundo lugar, é a importância de não seguir o exemplo de rebelião dos filhos de Israel, mas em vez disso estar sempre obedientes ao Senhor Deus. Em nossos dias, nós somos desafiados a olhar o comportamento de muitos cristãos e ter que escolher um comportamento santificado muitas vezes dentro da própria igreja. No contexto de Israel, você olhava qual era, por exemplo, o desafio de Ezequiel, de Jeremias ou de outras pessoas. Elias, inclusive, disse no seu tempo, não, só tem eu de fiel. E o Senhor Deus disse, não, ainda tem um grupo que eu reservei para mim. 7.000 que não se dobraram, nem beijaram Baal. Sempre vai haver remanescentes. Mas ao longo da história da igreja, sempre haverá, mesmo no meio do povo de Deus, pessoas que não vão levar Deus a sério. E é aí que eu e você temos que tomar uma decisão. Não importa se todo mundo não está levando Deus a sério, eu e você temos que levar. Terceiro lugar, a responsabilidade de compartilhar a mensagem do Senhor Deus com aqueles que estão se rebelando contra Ele. Nós precisamos anunciar a vontade de Deus. Nós precisamos anunciar a palavra de Deus, porque muitas vezes cristãos com mau testemunho, eles não têm argumento sólido. Eles citam um versículo ou outro aqui, mas não tem muita base bíblica. Por quê? Porque as suas raízes não são profundas. Jesus falou sobre esse tipo de cristianismo, onde ele diz que há um coração que cai a terrenos, há corações que são bons terrenos, há outros corações que são como pedras, há outros corações que não têm raízes, que caem junto ao caminho. Então, há muitos tipos de cristãos, digamos assim. Mas somente aqueles que acolhem a palavra e guardam e a praticam é que vão dar fruto. O Senhor Jesus sempre deixou claro que haverá joio e trigo, e nós precisamos estar atentos para que nós não sejamos joio. Eu preciso estar atento para que eu não seja joio. Como nós sabemos se somos joio ou trigo?
pelos nossos frutos. O Senhor Jesus diz que você vai conhecer a árvore pelos seus frutos. O que é que eu aprendo aqui com Ezequiel e com essa mensagem? Ezequiel 1 começa com o profeta sendo chamado por Deus para ser sua voz para o povo de Israel. Nós vemos isso no capítulo 1. E isso é importante para refletir sobre o próprio chamado que cada cristão tem e sua responsabilidade de compartilhar o amor e a verdade do Senhor Deus com aqueles que estão ao seu redor. Nós vemos nos capítulos iniciais, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 2, o chamado de Ezequiel, que antes que ele se torne voz profética para outros, ele seja impactado pela presença do Senhor Deus, tenha experiência com Deus, e isso é fundamental ainda nos nossos dias. Nós temos visto muitos ministros, muitas ministras, muitas lideranças sendo estabelecidas com base em critérios humanos, por causa do apego às lideranças, porque faz parte do ciclo de amizades, enfim, mas não porque foram chamados ou porque foram tocados, alcançados pela graça. A segunda parte do capítulo, nós lemos nos versículos 6 e 7, a mensagem que o Senhor Deus compartilha com o profeta Ezequiel. E diz o seguinte, o texto sagrado: "E você, filho do homem, não tenha medo deles." Essa palavra é a mesma que o Senhor Deus dá a Jeremias, no capítulo 1. Porque são uma nação rebelde. Deus está dizendo, você não tem por que ter medo de um povo rebelde, mas você deve falar com eles minhas palavras, mesmo que eles não queiram ouvir. Ou seja, Ezequiel seria uma pessoa que não seria aceita nos círculos sociais de Judá, lá no cativeiro. Ele seria rejeitado porque ele falaria as palavras do Senhor Deus, e muitas vezes o povo não gosta de ouvir a verdade, especialmente nesse contexto. "Não tenha medo deles", diz o Senhor, "porque eles são como espinhos, porque são um povo rebelde." O que é que eu aprendo aqui com esse texto? 3 coisas importantes que precisamos ter em mente. A importância de não ter medo de falar as palavras do Senhor Deus, mesmo que aqueles ao nosso redor não queiram ouvir. Nós estamos tendo muitas dificuldades hoje para pregar o evangelho. Está cada vez mais desafiador pregar o evangelho. Em segundo lugar, a importância de ter coragem e fé, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Eu e você somos desafiados a falar sobre Jesus em contextos desfavoráveis. Nós temos muitas igrejas e muitos cristãos, e eu vejo muitas vezes muitos cristãos dispostos a pregar o evangelho dentro da igreja. Mas o Senhor não nos chamou para viver dentro de uma bolha. Nós precisamos anunciar o evangelho nos círculos sociais da vida, fora da igreja. Terceiro, a importância de continuar compartilhando a mensagem de Deus independentemente da reação das pessoas. Nós não podemos cair na tentação de pregar o evangelho para ser agradáveis ou aceitos. Nós precisamos comunicar a vontade de Deus. É claro que nós também não podemos compartilhar o evangelho com ódio das pessoas, como fez Jonas, com indiferença, com ira no coração. Precisamos amar as pessoas. Jesus anunciava a vontade de Deus e o reino dos céus, mas amando as pessoas. Então nós precisamos trabalhar com equilíbrio nesse ponto. O que eu aprendo aqui? Ezequiel tem uma visão da glória de Deus e do seu poder. Isso nos lembra a importância de ter uma perspectiva correta de Deus e da nossa dependência dele. Mais uma vez, Ezequiel vai falar daquilo que ele está recebendo de Deus. A mensagem de Ezequiel é fruto do relacionamento que ele tem com o Senhor. O texto continua, no versículo 8, nós vamos ver um desafio à fidelidade do profeta. Ele diz, o Senhor: "Eis que eu lhe ponho na boca palavras que você deve falar a eles." A mensagem de Ezequiel não vinha da sua própria cabeça, não vinha do que ele achava. A mensagem de Ezequiel vinha do próprio Deus. O Senhor colocou as palavras na boca dele. 3 coisas importantes que eu aprendo aqui. A capacitação que Deus dá aos seus servos para compartilhar a sua mensagem. Isso é interessante porque se aplica a mim. Se hoje você me ouve ensinando, pregando e tal, e acha que eu sempre fui assim, não, eu era extremamente tímido. Quando nós íamos fazer a apresentação na escola, eu ficava muito ansioso, eu tinha muitas crises de ansiedade na adolescência. E era muito ruim, muito difícil.
Mas quando eu converti a Jesus aos 15 anos de idade, nos 6 primeiros meses depois, eu já fiz a minha primeira pregação. Eu já evangelizava na rua, nos hospitais, nas praças. As minhas primeiras pregações aconteceram ali. E uma coisa interessante, além de eu me sair bem, tipo, falar bem, eu gostava daquilo. É claro que, comparado com 20 anos atrás, hoje eu evoluí muito. Mas o que eu quero dizer é que junto com a conversão, o Espírito Santo trouxe essa capacitação à minha vida. Ele pôs suas palavras em minha boca. É o que nós vemos em Ezequiel. O Senhor Deus continua capacitando o seu povo. Não é na sua força, não é na sua eloquência, na sua sabedoria, é na que vem dele. É claro que nós temos que buscar a sabedoria do alto, mas a capacitação vem do Senhor. Em segundo lugar, a importância de estar disposto ou disposta a ser usado por Deus como um instrumento de sua mensagem. Você quer que Deus lhe use como um instrumento de sua mensagem? Você quer que Deus use a sua vida, a sua boca? Além disso, qual é a sua motivação? Há muitos cristãos que querem que Deus lhes use para pregar, para cantar, mas mais para que ele esteja em evidência, ela esteja em evidência do que o Senhor. E não é esse o objetivo de Deus. Ele não vai compartilhar a glória dele com ninguém. O meu objetivo e o seu deve ser o mesmo de João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua e que isso seja autêntico. Por fim, a importância de seguir fielmente a direção de Deus em nossas vidas. Mesmo que isso signifique compartilhar coisas que possam ser desconfortáveis ou difíceis de ouvir. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos comunicar ao mundo, como eu falei, com amor, mas a verdade do Evangelho de Jesus, mesmo que isso vai incomodar. O que eu aprendo é que a visão que Ezequiel tem inclui um alerta para o pecado do povo de Israel e sua necessidade de arrependimento. Nos lembra que o contato com a glória de Deus nos mostra quem somos de verdade e gera a necessidade de confessar e abandonar o pecado em nossas vidas e buscar a justiça e a santidade do Senhor Deus. Quanto mais contato com a glória de Deus, mais santificados nós somos por sua presença. O texto continua, na última parte, aqui nos versículos 9 e 10, e diz o seguinte: Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro que desenrolou diante de mim. Em ambos os lados dele estavam escritas palavras de lamento, prantos e ais. O que eu aprendo aqui? Há 3 coisas importantes que nós precisamos aprender aqui, na verdade. A primeira delas é: a mensagem do pergaminho simboliza a importância da mensagem que o Senhor Deus estava passando para Ezequiel. E muitas vezes ela é desconfortável de se ouvir, mas que deve ser compartilhada com quem está ao nosso redor. Muitas vezes nós queremos ser agradáveis a todas as pessoas, né? Porque nós amamos as pessoas, porque nós gostamos dela. Mas se você gosta de verdade de alguém, e se eu gosto de verdade de alguém, nada melhor do que a verdade. Nada melhor do que a verdade para quem nós amamos. Segundo, a mensagem escrita de ambos os lados mostra que o pergaminho entregue a Ezequiel indica que a mensagem de Deus é ampla e abrangente, e não podemos escolher quais partes dela aceitar ou rejeitar. Precisamos estar dispostos a aceitar a mensagem completa do Senhor Deus e permitir que ela molde as nossas vidas. É interessante porque o Jesus e a Bíblia nasceu também por causa disso. Porque eu cresci, à medida que eu ia crescendo no Evangelho, eu ouvindo muitos homens e mulheres de Deus, eu sempre gostei de ouvir pregações, mas eu percebi que eles só pregavam as mesmas coisas, sobre Davi, sobre José, sobre Moisés, sobre Maria. Sempre as mesmas coisas, os mesmos livros. E quando eu li a Bíblia, eu percebi que ela é rica de Gênesis 1 a Apocalipse 21. Então, o Jesus e a Bíblia nasceu a partir disso. E perceba que eu venho comentando todos os capítulos da Bíblia exatamente porque toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós não podemos escolher quais partes das Escrituras nós vamos querer viver. Toda ela é inspirada por Deus. E o Senhor Deus está dizendo isso a Ezequiel através desse pergaminho. Por fim, a entrega do pergaminho a Ezequiel também destaca a responsabilidade do profeta em compartilhar a mensagem de Deus com o povo de Israel, independentemente da reação deles. Ezequiel tinha que ser fiel à mensagem e não ao que o povo achava. Em nossos dias, qual é o desafio? Precisamos estar dispostos a confrontar
nossos próprios pecados e mudar nossas maneiras de comportamento, estar disposto a compartilhar a mensagem de Deus com aqueles ao nosso redor, mesmo que eles possam rejeitá-la ou ridicularizá-la. Qual é o exemplo disso? Esses dias eu estava vendo o jornal e saiu uma notícia que me deixou muito intrigado e eu estava estudando Ezequiel e me lembrou muito disso. Igreja da Inglaterra considera usar gênero neutro em referências a Deus. Segundo relatos, o projeto da igreja é explorar o uso da linguagem neutra para fazer referências a Deus. Usar a palavra parent ao invés de father é uma das opções avaliadas. Em inglês, a expressão é usada em alusão aos genitores de um indivíduo, sejam eles homens ou mulheres. Mas há outras propostas recentes para usar pronomes femininos como she, que é ela em inglês. O que é que significa ela em português? O que é que significa tudo isso? Nós temos visto em nossos dias, eu não sei quando você vai estar assistindo esse estudo, mas há uma grande discussão sobre a inclusão da linguagem neutra nas escolas, universidades e também no cotidiano da sociedade. E agora, surpreendentemente, na igreja. Isso aqui me deixou bem em alerta. Por quê? Porque a Bíblia, em diversos, como diz Gênesis, o Senhor Deus criou homem e mulher. É impressionante que nos nossos dias nós, dependendo do contexto, eu e você podemos ser punidos pela lei por referir-nos a um homem como homem e a uma mulher como mulher. É impressionante mesmo. Mas isso é bíblico. Nós vivemos dias maus e o Senhor Jesus falou sobre os dias que nós estamos vivendo. Qual deve ser a minha posição e a sua posição em relação a isso? Falar que isso está errado. Deus nos chama para confrontar esse tipo de pensamento. É claro, com amor, com compaixão, porque nós sabemos que o diabo cega o entendimento das pessoas. Mas nós não podemos nos calar. A linguagem neutra não é uma linguagem bíblica. Deus é pai. Mas sim, muitas vezes a Bíblia se refere a ele como mãe, como por exemplo no Salmo 91, em que a Bíblia compara ele como uma galinha que ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas. O Senhor Deus é espírito. Deus nem é homem nem é mulher. Mas ele usa muitas vezes essa linguagem para que nós, enquanto seres humanos, possamos compreender. Linguagem neutra não é a vontade de Deus. Ou é ele ou é ela. Não existe essa coisa de todos. Ou são todos ou são todas. Todos não. Que o Senhor nos ajude a viver a sua vontade em dias tão difíceis. Que possamos ser fiéis à sua palavra. É claro, amando as pessoas e sendo fiéis àquilo que o Senhor Jesus nos confia. A melhor maneira de descobrir a vontade de Deus para a sua vida, o propósito, a vocação, o que o Senhor Deus quer que você faça, lendo, entendendo e praticando a Bíblia Sagrada. Se você tem dificuldades para isso, eu posso lhe ajudar. Através do meu curso Sabedoria Bíblica para o Dia a Dia, você vai conseguir ler, entender e praticar a Bíblia no seu dia a dia. O método que eu ensino é exatamente o mesmo que eu pratico aqui no estudo, no Jesus e a Bíblia. Se você quiser saber mais sobre o curso, basta você clicar no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Nos comentários você também pode fazer o seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários, sensível a Deus. Eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.